Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quero cumprimentar a igreja de Jesus com a santa e gloriosa paz de Cristo, nosso Senhor. Louvado seja Deus. Uma boa, excelente noite aos irmãos que acompanham em casa. Quero convidar todos os irmãos, todos quantos puderem, junto conosco, a dobrar nossos joelhos. Estamos orando ao nosso Deus, em nome de Jesus. Certamente grandes coisas tem Deus a fazer sobre as nossas vidas nesta noite. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Obrigado, meu Deus. Querido, amado e eterno Deus e também o nosso Pai, graças te damos, ó Deus, pelo privilégio, a oportunidade de poder estar na tua casa. Te agradecemos, ó Deus, porque uma vez mais a bondade, a graça, o favor imerecido do Senhor chegou até nós. Obrigado pela vida de cada um dos irmãos que estão com os seus joelhos dobrados, em sinônimo de gratidão, de reconhecimento, meu Deus amado, que sem o Senhor não poderíamos estar aqui nesta noite. Pai, em nome de Jesus Cristo, sabemos que Tu és bom, que Tu és poderoso e Tu és santo. Que nesta noite, uma vez mais, meu Senhor amado, encontre o Senhor em nossos corações guarida e tenha o Senhor, meu Deus amado, total liberdade para fazer conforme a Tua vontade sobre as nossas vidas, em o nome de Jesus. Perdoa os nossos pecados, as nossas transgressões, nos ajuda a oferecer, meu Deus, o nosso melhor culto ao Senhor. Nos ajuda, meu Deus, nesta noite a prestarmos, meu Deus amado, a nossa vida como um sacrifício santo e agradável ao Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, alcança os irmãos que estão em casa, alcança aqueles que não poderão. Você que puder, se coloque de pé junto comigo. Louvado seja Deus. Vamos agradecer ao nosso Deus pela oportunidade. Certamente Deus já tem me falado ao teu coração através desta oração. Certamente Deus tem visitado a tua casa, a tua parentela. Tenho certeza, meu irmão, que nessa noite Deus vai mudar circunstâncias dentro da tua casa, só pelo simples fato de você ter vencido várias circunstâncias para poder estar aqui nessa noite. Amém? Glória a Deus. Oremos ao Senhor. Querido, amado e eterno Deus e nosso Pai, graças te damos, ó Deus, pela oportunidade de poder estarmos cultuando ao Senhor. Te damos graças, meu Deus amado, porque nada nos pode impedir de estar aqui nessa noite. Nós vencemos certamente alguns o cansaço, algumas outras limitações, e o teu Espírito Santo nos tem conduzido até a tua casa, Pai. Continua falando conosco, abençoando a tua igreja, abençoando a vida dos irmãos que nos acompanham em suas casas e manifestando poderosamente a tua vontade sobre cada vida. Em nome de Jesus Cristo nós oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Antes de se assentar, por favor, aplauda Jesus nessa noite. Os irmãos que estão em casa também, não perca essa oportunidade, porque não há nada que nós façamos aqui que venha a ser dado ao homem. Somente Ele é quem pode receber nessa noite. Somente Ele é digno. Amém. Pode se assentar, louvando ao nome do Senhor. Pastor Flávio vai estar adorando ao Senhor juntamente com a igreja de Cristo nessa noite. Glória a Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Louvado seja Deus. Vamos adorar ao Senhor com 2 cânticos da nossa harpa cristã. 141, 141.
guia-me sempre. Aleluia. Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz por mim feridas sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia os meus passos, Salvador. Tu me colocastes sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir. Acho prazer em te seguir. Descanso e paz me faz sentir. Doce é a mim o teu querer. Gozo me traz se obedecer. Cantemos. Guia-me sempre, meu Senhor, guia os meus passos, Salvador. Tu me comprastes sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo o meu Senhor. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor, sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre. Adorando o nosso Deus. Cântico 193. Esse cântico é uma oração
ao nosso Deus. 193. Extraído dos Salmos, se tornou uma bela canção. Canção para que nós possamos refletir e orarmos ao nosso Deus. Se tu, minha alma, a Deus suplica e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis, para me valer. Porque te abates, cante, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus. Cante. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Aleluia. Oh glória. Se coloque em pé para que nós possamos finalizar esse cântico. Medite na letra, feche os teus olhos se você puder e adore o Senhor. Deixe os teus lábios à disposição de Deus. Terás em breve as dores vindas, o dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás. Cante. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Levante a voz e diga: não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Aleluia. As palmas podem louvar a Jesus, que é digno de recebê-las. Aleluia. Louvado seja Deus. Como é bom estarmos na presença do Senhor, mais uma noite que Ele nos permite, mais uma quarta-feira de ensinamento da palavra de Deus, de adoração, de oração, de intercessão, de batalha, mas de grandes vitórias. Amém? Quem trouxe a sua Bíblia nessa noite, pegue em mãos
em nome de Jesus. E o diácono Walterlan faz a leitura da palavra introdutória nessa noite. E nós seguimos adorando e exaltando o nome do Senhor, o nosso Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Você que trouxe sua Bíblia. Apocalipse 21. Glória a Deus. Apocalipse 21, que diz assim a palavra do Senhor: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu, que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus, com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse mais: Está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, e que é a segunda morte. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Esse dia está muito perto. Muito perto. Glória a Deus. Você que tem seu pedido de oração em nome de Jesus. Tio Beto. Glória a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém. Alguém mais? Amém, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e eterno Pai, Pai bendito e Deus santo, Deus de poder e Deus de glória, o Senhor, ó Pai, é poderoso. Grande é o Senhor, meu Pai, meu Deus amado, que antes de tudo, o Senhor, meu Deus amado, já existe. Antes que todas as coisas, meu Pai, viessem a existir, o Senhor já é, meu Pai, eternamente eterno. Pai, nós agradecemos a Ti, Senhor, te louvamos, meu Pai, pelas Tuas promessas, pelas Tuas palavras, meu Deus amado, que estão escritas neste livro. Pai, nós oramos a Ti, Senhor, entregamos nas Tuas mãos, meu Pai, a nossa casa, a nossa família. Pai bendito, a cada pedido de oração, meu Pai, que o Senhor, meu Deus, alcance esta casa, faz uma obra, Senhor, nesta família, transforma este lar, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, nós oramos a Ti, meu Pai, e agradecemos pela Tua presença, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém, irmãos? Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Glória a Deus. Eu retorno ao trabalho ao pastor, em nome de Jesus.
Glória a Deus. Amém, queridos? Leitura maravilhosa, né? Apocalipse 21, né? Deus limpará dos teus olhos, dos nossos olhos, toda lágrima. Não haverá mais pranto, mais choro, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. E eis que tudo, meu irmão, se faz novo. As coisas velhas vão ficar estacionadas e não vão poder nos acompanhar. Graças a Deus, né, por isso. Vamos servir o Senhor com uma canção, com um cântico, com um louvor nessa noite, consagração de Aline Barros. E você tem a oportunidade de exaltar o nome do Senhor, adorar o Senhor, separar esse momento para o Senhor, o nosso Deus. Está ao vivo? Tá? Amém. Glória a Deus. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transbordam o meu coração. Cante, cante. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, para te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céus e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti, Jesus, com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céus e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti, Jesus, com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti, com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador, pois tu és o Deus Criador. Aleluia, só Ele é o Deus Criador. Aleluia. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor
ao Rei Jesus, a honra, a igreja, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém. Fala graças a Deus. Louvado seja Deus. Vamos continuar servindo o nosso Deus. Daqui a pouquinho nós vamos ouvir a boa palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém? E eu gostaria de pedir algo. Por favor, culto, deixa só os irmãos que estão tentando deixar o sinal bom ali. Os demais parem, irmãos. Não anda para cá, anda para lá. Senão isso me tira a concentração. Tá bom? Por favor. Tá certo? Deixa só os irmãos. A gente está tentando ajustar aqui a câmera para os irmãos que estão em casa, a imagem. Senão a gente não consegue desenvolver o culto. Senão a gente fica todo mundo preocupado com alguma coisa que não é o culto. Deixa os irmãos. Certo ponto, ignora eles. Eles têm que fazer isso mesmo. Tem que ir lá, se o som não está bom, levanta, baixa. Para quem estiver em casa possa receber. É difícil, né? Mas eu preciso que os irmãos se mantenham no lugar, em nome de Jesus, senão a gente não consegue fazer fluir o culto. A gente fica cantando aqui, eu não sei você, mas eu particularmente não gosto de falar. Por exemplo, se eu estiver falando com a irmã estiver andando, o culto, irmãos, é para Deus? É para Deus, mas nós é quem prestamos esse culto, tá bom? Fica atento, Deus quer nos abençoar nessa noite. Se você veio aqui para isso, tenho certeza disso, não tenho dúvidas disso. Você veio aqui para isso, então planta aí os pés, só em necessidade. Necessidade, a gente sabe que existe uma necessidade de usar um banheiro, às vezes necessidade de beber uma água, mas procure ficar no seu lugar, tá bom? Para que nós possamos prestar um culto, como a Bíblia diz, um culto racional ao Senhor. Amém? Todos nós somos racionais. Nós pensamos, sabemos exatamente o que estamos fazendo. Desculpa, mas eu sou um pouco chato para essas coisas, né? E não consigo mudar, espero não mudar. Tá certo? Para nós podermos centralizar o culto e canalizarmos ele unicamente para Deus. Vamos adorar o Senhor com mais um cântico em nome de Jesus? Ainda dá tempo? Jennifer, o lugar, minha filha. Tá bom? E logo após você vai ter a oportunidade de ofertar na casa de Deus. Nós vamos orar em nome de Cristo. Vamos fazer o seguinte: vamos orar pela oferta e em seguida nós cantamos o cântico, já fazemos um momento só, tá ok? Vamos orar? Amém ou não amém? Querido e eterno Deus, que o Senhor continue abençoando a vida, ó Deus, dos teus servos. Que o Senhor continue abençoando os dizimistas e ofertantes, pessoas que têm nos ajudado a manter essa obra, ó Deus amado, pessoas que têm se disposto
em ajudar, em fazer a obra, em alcançar vidas. Nós te agradecemos, ó Deus, pela vida de cada uma dessas pessoas. Te agradecemos porque o Senhor tem nos mantido de pé, tem nos ajudado, tem nos ensinado. Prospera, abençoa, multiplica, ó Deus, sobre a vida do teu povo. Não deixa faltar no lar deste irmão, desta irmã. Em nome de Jesus, meu Pai, que as portas permaneçam abertas, em nome de Jesus. E se alguém porventura, ou aqui ou em casa, está desempregado, ó Deus, está passando, ó Deus, por necessidades ou algum momento financeiro difícil, que o Senhor possa abrir as portas, que o Senhor possa, ó Deus amado, escancarar a janela dos céus sobre a vida desse teu servo, dessa tua serva, no nome de Jesus. Os que creem digam amém. Se assente a todos, por favor, em nome de Jesus, e vamos servir o Senhor com esse cântico, enquanto o diácono Moacir passa aí próximo. Se você trouxe o seu dízimo, a sua oferta, que Deus te abençoe ricamente. Aleluia. Um pouquinho mais de retorno. Hoje eu fui te procurar naquele lugar onde você me chamava de pai. Esperei com tudo que me pediu, mas você não foi. Onde é que você está? Já não ouço mais a sua voz. Você não tem mais tempo para vir aqui. Tá tão ocupado com as suas coisas que se esqueceu de mim. Mas se precisar de um ombro pra chorar, ainda vou estar naquele lugar onde você buscava e eu ia te encontrar, meu filho. No santo lugar eu quero te encontrar, sarar suas feridas e te perdoar. Lá naquela cruz morri em seu lugar. Filho, nada irá me impedir de te amar. Aleluia. Adore. Já não ouço mais a sua voz. Você não tem mais tempo para vir aqui. Tá tão ocupado com as suas coisas que se esqueceu de mim. Mas se precisar de um ombro pra chorar, ainda vou estar naquele lugar onde você buscava, eu ia te encontrar, meu filho. Cante. No santo lugar eu quero te encontrar, sarar suas feridas e te perdoar. Lá naquela cruz morri em seu lugar. Filho, nada irá me impedir de te amar. Filho, dei minha vida por você. Filho, eu não te fiz para viver assim, tão longe, meu filho. Filho, eu inspirei o compositor, pus essa canção nos lábios do cantor, só pra te dizer, te amo. Amo você, amo você, filho, amo você, amo você. Aleluia. Amo
você. Amo você, filho amado e querido. Amo você. Encontrar, sarar suas feridas e te perdoar. Lá naquela cruz, morri em seu lugar. Filho, nada irá me impedir de te amar. Aleluia. Vamos colocar em pé e dar uma calorosa salva de palmas para esse Deus que nunca falha, que marca os encontros, mas Ele sempre vai. Deus nunca falha. Nós falhamos, Deus não falha. Nós às vezes erramos, Deus é perfeito em toda a sua obra. Toda a sua obra. Queridos, nós vamos nesse momento ouvir a palavra de Deus. Eu peço a você, toda atenção é pouca. Se nós não entendermos completamente que o momento de culto é o momento em que prestamos culto a Ele, nós vamos descentralizar a nossa adoração, o nosso culto, a nossa prestação de culto a Deus. Entenda. Você crê que Deus, o Deus do Antigo Testamento, é o mesmo Deus do Novo Testamento? Sim ou não? O mesmo Deus. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho é o Deus que nós servimos hoje? O Deus que ressuscitou mortos é o Deus que nós servimos hoje? O Deus que nós servimos então, que é o Deus que se manifestou inicialmente a Israel, é o Deus que quando o sumo sacerdote entrava para poder oferecer sacrifícios em sua presença, exigia-se uma total reverência. Se ele entrasse de qualquer jeito, ele morria lá dentro. A Bíblia diz que Nadab e Abiú foram oferecer fogo estranho diante do Senhor, e não ficou bom para o lado deles. Então nós percebemos, irmão, pastor, mas eu vivo a época da graça. Você já ouviu alguém dizer isso? Erradamente? Sem saber o que é graça? Eu estou na graça, pastor. Na época da lei, a Bíblia diz assim: se um homem se deitar com uma mulher e for pego em ato, adulterando com aquela mulher, ambos eram apedrejados. Se pegar em ato de adultério, ambos eram apedrejados. Aí quando você vem para a graça, que não é uma graça barata, na graça a Bíblia diz assim: se alguém olhar com uma intenção maliciosa para uma mulher, digo que já adulterou com ela. Ué, está na graça mesmo? A lei, ela condenava atitudes. A graça, ela pune intenções. É muito sério isso. A lei punia atitudes. A graça, intenções. Então nós precisamos saber exatamente o que nós estamos fazendo aqui. Algumas poucas vezes nós fomos convidados aí em alguma igreja a ministrar, falar um pouco da palavra de Deus. Se tem algo que eu não suporto em momento de culto, graças a Deus aqui não tem, é o pipipi. Pessoas que estavam dentro do culto, mas parecia que não estavam no culto. Nós precisamos tomar muito cuidado com o tipo de culto que nós prestamos a Deus. Desde o irmão que está olhando o carro lá fora,
os irmãos que estão ali, os irmãos que estão aqui, a irmã que está lá ao fundo, atendendo os irmãos pela internet, a irmã que está nos sons, a irmã que está aqui atrás da câmera, do computador, e os demais irmãos, todos nós estamos prestando culto a Deus. A nossa mente não pode desfocar daquilo que é o propósito original. Amém? Reverência é muito importante, é necessário. Amém? Os irmãos, está certinho? Os irmãos que estão em casa, que Deus abençoe. Nós tivemos um pouco de dificuldade hoje para poder se manter no ar, não entrar, né? Entrou, saiu e tivemos um pouco de dificuldade. Eu creio que vai chegar um momento que nós vamos ligar o equipamento e não vai ter mais dificuldade, né? Mas isso é para aprender. Quando se tem dificuldade, a gente aprende nas dificuldades e com as dificuldades. Se só ligasse, não tivesse problema nenhum, nós não íamos ter o que falar lá na frente, Edmar. Se fosse tudo muito simples, né? Não íamos ter testemunho, não íamos perseverar, não íamos valorizar. Então, que Deus abençoe os irmãos que estão em casa. Por favor, compartilha. Nós vamos agora ouvir o ensinamento da palavra de Deus. Compartilha. É a forma de você evangelizar alguém da família, alguém que de repente precisa ouvir a palavra. Aí você compartilha com ela essa live. Escreve o nome dela aí, né, nos comentários, e vai apitar lá no celular dela que o culto está acontecendo. Se você vê que ela não entra, e você que é insistente, é servo de Deus, você liga para ela e fala: ó, te mandei aí um convite, aceita logo, porque vai ser bênção de Deus para a sua vida. Amém, queridos? Vamos orar. O presbítero Aguinaldo vai nos trazer o estudo nessa noite, o ensinamento, e nós vamos seguindo, ouvindo Deus falar conosco. Toda atenção é pouca. Amém? Amém? Então tá bom demais. Querido e eterno Deus, aqui estamos, ó Deus, para ouvir a Tua voz. Nós não viemos para ouvir a voz do homem, nós viemos para ouvir a Tua voz através dos homens. Pai, fala ao nosso coração de uma maneira poderosa, de uma maneira profunda. Exorta-nos, ó Deus, fortalece, ó Deus, faz conforme o Teu querer, a Tua vontade nessa noite, em nome de Jesus. Usa a vida do Teu servo com graça, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quero saudar a igreja novamente com a paz do nosso Senhor Jesus. Quero dar graças ao nome do nosso Deus pela oportunidade. Sempre é um prazer, um privilégio e motivo de grande alegria nós podermos ocupar essa posição de falar da palavra de Deus. Sou grato a Deus pela vida do pastor Flávio, que mais uma vez nos concede esta riquíssima oportunidade. Amém, queridos? Uma excelente noite aos irmãos que também estão em casa. Peço aos irmãos, abram suas Bíblias comigo. Um texto da palavra de Deus, registrado no segundo livro do profeta Samuel. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 9. Quero eu, por bondade de Deus, tecer alguns comentários acerca desse texto, acerca da vida de um moço que tinha na sua instância um futuro promissor, tinha tudo para ter um futuro brilhante, mas algumas circunstâncias vêm a mudar essa trajetória. Mas aquilo que parecia que ia ser um fim trágico, Deus transformou em bênção. Então fica tranquilo, meu irmão, se aparentemente situações que ocorrem na tua casa, na tua vida e na tua família, parece que vai tomar um rumo trágico, Deus é poderoso, diz a Bíblia Sagrada, para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Então creia na palavra de Deus. 2 Samuel capítulo 9, todos encontraram? Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Os irmãos que estão em casa também, por gentileza, acompanhe a leitura, que nos diz assim. A epígrafe do texto está dizendo: a bondade de Davi para com o filho de Jonatas.
verso de número 1. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então Ziba disse ao rei: ainda há um, filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde estás? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi se prostrou com o rosto por terra e se inclinou e disse: Mefibosete. E disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas teu pai, e restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Amém? Somente até aqui. Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Queremos nessa noite tecer alguns comentários acerca da vida desse moço por nome Mefibosete. Quando estava eu me entretendo com esta leitura, procurando conhecer um pouco da história desse moço, nós percebemos e nós vemos no texto sagrado o caráter da vida de alguém que aparentemente, segundo os olhos da sociedade, não tinha nenhum prestígio, não valia nada para a sociedade. Mas quando nós passamos a conhecer a história desse moço, nós ficamos encantados e maravilhados e aprendemos muito com ele. E diante do texto lido, nós vamos falar acerca da história de uma criança esta que nasceu em um berço de ouro, criança essa que nasceu, como eu havia dito, tendo na sua perspectiva um futuro promissor. Certamente, quando esse menino nascera, o seu pai, ao olhar para ele, via nele talvez o espelho de si próprio. Talvez Jonatas o visse como um futuro rei da nação de Israel. Havia-se um projeto, havia-se uma expectativa. Foi falado nisso, acerca de expectativa no domingo passado. Havia uma expectativa sobre a vida desse jovem, que crescera dentro de um palácio, filho de príncipe, neto de rei, a saber, o rei Saul. E para nós entendermos aonde nós vamos entrar acerca do comentário a vida desse moço, anteriormente, antes de Saul ocupar a posição, o trono, o reinado, a nação de Israel ela era regida, como se diz na teologia, pelo governo teocrático, onde Deus era quem governava o povo. Ora, visto que no Êxodo, Deus concede a lei a Moisés acerca dos princípios éticos e morais a qual o povo deveria seguir. Então era o próprio Deus que governava o povo, era o próprio Deus que reinava sobre o povo, através dos profetas. Os profetas tinham essa incumbência da parte de Deus de liderar o povo, de orientar o povo, de conduzir o povo à vontade soberana de Deus. Ora, quando nós olhamos para o livro do profeta Samuel, se os irmãos quiserem acompanhar para entender um pouco melhor essa história, se você abrir comigo, ainda no primeiro livro do profeta Samuel, onde inicia-se essa trajetória, onde inicia-se essa recusa do povo com relação a Deus. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 8, onde a nação ela começa a olhar para os lados, para a esquerda, para a direita. A nação de Israel começa a olhar para os jebuseus, os gigazeus, os filisteus, os heteus, as nações que faziam parte das suas vizinhanças. E eles notam que todas estas nações tinham reis.
E eles olham para a vida de Samuel. A Bíblia diz que Samuel já estava um pouco avançado em idade. Ele já estava, como nós costumamos dizer no popular, já estava fazendo hora extra. E ao olhar para os filhos de Samuel, eles viram que os filhos de Samuel não andavam como Samuel andava. Então eles não viam na referência dos filhos de Samuel a referência que Samuel foi para a nação de Israel. Então eles começam no coração deles a desejar um rei para si. Eles começam e vão até Samuel e dizem: olha, Samuel, visto que você já está avançado em idade, nós também queremos um rei, tal como as outras nações pagãs têm. E aí eu já me entristeci quando eu fiz essa leitura. Por quê? Porque nos nossos dias, por muitas das vezes acontece assim. As pessoas que estão na presença de Deus, que estão sendo regidas, orientadas por Deus, através da vida de um homem de Deus, através da vida de uma mulher de Deus, por muitas das vezes olham para as pessoas que não têm um compromisso, que não têm uma aliança com Deus, e começam a querer fazer as mesmas práticas, ou até mesmo querer ter a mesma vida, ou fazer as mesmas coisas que as pessoas que não têm aliança com Deus fazem. Talvez por ignorância, por não conhecer o final trágico ao qual essas mesmas vão ser levadas. E a Bíblia diz que Samuel, quando recebe essa palavra, ele fica triste, mas ele vai orar diante de Deus. E Deus fala para ele: Samuel, fica tranquilo, fica em paz. Por quê? Porque o povo não está desprezando a você, o povo está desprezando a mim. Vai, faze conforme o que o povo está pedindo. A Bíblia diz que Samuel, quando recebe essa palavra, ele vai. E no capítulo de número 10 do primeiro livro de Samuel, a Bíblia diz que Saul é ungido como rei da nação de Israel. Só que este Saul, irmãos, se nós depois entendemos a história, ele trouxe uma vergonha muito grande para a nação de Israel. A Bíblia diz que não havia homem tão belo e formoso como era Saul. Certamente, ao olhar para Saul, alguém dizia: certamente ele tem aparência de rei, certamente falava como rei, tinha postura de rei. E assim Deus levou Samuel para ungir Saul como rei. Eu já vi alguns pregando dizendo que não foi Deus que ungiu Saul como rei, que o Saul foi levantado pelo povo. Não, o povo pediu um rei, quem pediu cargo foi o povo, mas quem ungiu Saul foi Deus através do ministério profético de Samuel. Só que nós olhamos o capítulo de número 13 e Samuel já começa a se entristecer com aquilo. Por quê? Porque Saul, ele não sabia esperar o tempo de Deus. No capítulo 13, havia assim uma expectativa de que Saul deveria esperar o profeta Samuel chegar para oferecer sacrifício, para consultar a Deus acerca de algumas atitudes a serem tomadas. E o povo está todo reunido, se preparando para uma batalha. A Bíblia diz que Saul, por não esperar o tempo de Deus, ele faz aquilo que não lhe estava incumbido de fazer. Ele vai e oferece sacrifício a Deus, e isso desagrada a Deus acerca daquilo que ele havia feito. Quando o profeta Samuel chega, ele pega Saul com a boca na botija, com a mão na massa. Samuel então repreende e diz: tu agiste como neste, como louco, porque hoje ainda Deus confirmaria o teu reinado perpetuamente. E Deus reprova a atitude de Saul. Deus reprova agora o reinado que estaria sobre a vida de Saul. Saul seria certamente o rei mais privilegiado a qual a nação de Israel conhecera, porque ele foi o primeiro monarca. No capítulo 15 nós vemos a segunda vez a qual o profeta Samuel vai até Saul repreendê-lo. Por quê? Porque diante de uma batalha contra os amalequitas, a Bíblia diz que a ordem de Deus era: destrói tudo, tanto o povo, quanto os animais, quanto as crianças. Alguém pode falar, mas até as crianças sim, porque na visão, na ótica de Deus, era melhor aquelas crianças morrerem ainda jovens, ainda pequenas, do que se tornarem uma nação promíscua, pagã, na qual eles estavam sendo enxertados, a qual estavam inseridos naquela época. Então era para destruir tudo. A Bíblia diz que Saul, ele não somente não faz o que Deus manda, ele não mata todos, mas aquilo que ele julgou ser o melhor, ele tomou para si, tomou dos despojos, e ainda levou o rei Agag vivo, ainda fez aliança com ele. Isso foi desagradável aos olhos de Deus, e Deus havia então destituído o trono de Saul. Deus agora, e olha que contraste interessante, nós vemos o rei que foi ungido por Deus, agora sendo rejeitado por Deus. O rei que está no trono foi rejeitado por Deus. E agora no capítulo 16 nós vemos
o Samuel indo até a casa de Jessé o belemita. Por quê? Porque Deus fala, não quero mais Samuel, eu rejeito, eu reprovo, eu não tenho mais prazer na vida dele. Então a Bíblia diz que Samuel vai até a casa de Jessé o belemita, porque Deus havia dito a ele que lá Deus havia provido um rei que era segundo o seu coração. Pois assim fez, Deus vai, o profeta Samuel chega até a casa de Jessé o belemita, unge Davi como rei. Entenda uma coisa, irmãos, a mesma unção que desceu sobre a cabeça de Saul, também desceu sobre a cabeça de Davi. O mesmo óleo que escorreu sobre a cabeça de Saul, foi o mesmo óleo que também escorreu sobre a cabeça de Davi. A unção foi a mesma, o profeta foi o mesmo, só que as atitudes de ambos foi que trouxe a diferença para os seus reinados posteriores. Entenda, as nossas atitudes é o que vai trazer para a minha vida, para a tua vida, para a igreja de Jesus, um diferencial. Porque ao olharmos para as pessoas, por muitas das vezes achamos que uma pessoa é melhor do que a outra, porque não, Deus está se agradando mais daquela, ou Deus está favorecendo mais esta. Não, irmãos, as atitudes, as nossas atitudes que vão nos levar a destinos segundo as nossas escolhas. Saul escolheu mal. Saul não soube esperar o tempo certo de Deus para executar aquilo que era da vontade de Deus. Era só ele ter esperado, ele não soube esperar. Pois bem, quando a Bíblia diz que Davi agora é ungido rei, mas entenda, irmãos, o processo. Davi é ungido rei, mas da sua casa, da unção que ele recebeu, ele não vai da unção direto ao trono. Ele ainda haveria de passar por um processo, um período, alguns anos ainda, e seria ele trabalhado por Deus, forjado por Deus, preparado por Deus para alcançar o propósito e objetivo pela qual Deus havia levado o profeta Samuel a consagrá-lo, a ungí-lo rei. Entenda uma coisa, quando a Bíblia diz que Davi estava pastoreando as ovelhas de seu pai, veio um leão, também veio um urso, e ambos, a Bíblia diz que Davi, defendendo as ovelhas do seu pai, ambos Davi matou e tirou a vida daqueles animais que tentavam fazer mal às ovelhas do seu pai. Entenda, quando nós vemos essa atitude de Davi, o urso, o leão, são etapas que é preciso o cristão vivenciar sobre as nossas vidas para alcançarmos um patamar elevado. Porque quando Davi mata o urso, quando Davi mata o leão, ele declara isso quando ele vai enfrentar aquele gigante, quando ele se lança na perspectiva de ir contra o gigante Golias, que logo a mais estava afrontando o povo e não havia quem o enfrentasse. A Bíblia diz que o gigante Golias afrontava o povo e ninguém se levantou para ir contra aquele gigante. Mas Davi se levantou e usa essas palavras dizendo que tanto o urso como o leão ele feriu, e de igual modo ele faria com aquele gigante, com aquele incircunciso filisteu que estava afrontando o Deus dos céus. E percebo nessa atitude um patamar que Deus estava levantando Davi. Golias foi usado para que o nome de Deus fosse glorificado e Davi fosse erguido. Por que eu digo isso? Porque a unção, irmãos, entenda uma coisa. Alguém pergunta o que é unção? É algo tão simples, uns são e outros não. Quando Davi ele é levantado e passa por essas circunstâncias, logo após ele enfrentar aquele gigante, o nome de Davi é soprado, o nome de Davi começa a se tornar conhecido, o nome de Davi começa a se tornar grande. E eu acho tremendo isso, por quê? Porque logo após a vitória do gigante, ele é levado diante do palácio, diante da presença de Saul. E pelos fatos dele, pelas atitudes que Davi teve, pela vitória que ele obteve através daquele gigante, a Bíblia diz que algumas mulheres começaram a entoar alguns cânticos. Este cântico certamente chegou aos ouvidos do rei Saul. E o cântico era mais ou menos esse: Saul é tremendo na batalha, Saul é guerreiro valente, Saul é conquistador de guerra, Saul é o nosso rei, Saul venceu seus milhares. Mas o que incomoda é que quando aquelas mulheres, a canção não termina aí, elas vão dizer porém, contudo, todavia. Elas vão usar uma conjunção adversativa dizendo porém, contudo, todavia, Davi matou seus 10 milhares. Eu aprendo algo, irmãos, que o sucesso paralelo incomoda muitas das vezes pessoas que estão próximos de nós, próximos de você. Isso é comum, isso acontecia nos dias de Davi, isso aconteceu nos tempos que Jesus andou sobre essa terra, isso acontece nos nossos dias também. O sucesso paralelo incomoda as pessoas, mas isso não é problema para Deus não operar aquilo que Ele quer fazer na vida de alguém, porque quando Saul vê que o nome de Davi está se tornando grande, quando ele vê que
melhor que Davi está se tornando alguém de destaque, a ira toma conta do seu coração, ele passa a odiar Davi, ele passa a desejar a morte de Davi. Só que eu aprendo algo interessante, irmãos, que dentro da casa de Davi, logo após Davi declarar do que havia feito, que havia vencido aquele gigante, nasce e cresce uma amizade entre Jonatas e Davi, dentro da casa de Saul. Certamente Jonatas, a Bíblia diz que a alma de ambos se apegaram uma à outra, eles tiveram uma conexão diferente. Entendo, irmãos, que quando há uma amizade sincera, Deus, ele opera grandes milagres através da vida daqueles que têm alianças firmadas com Deus. Porque sabe uma coisa, quando Jonatas olha para Davi, a Bíblia diz que ele tira da sua capa, ele tira do seu cinto, ele entrega a Davi. Sabe o que é isso? Era ele dizendo para Davi: olha, eu sei que Deus vai te levantar como rei, eu sei que Deus eu sei que Deus te consagrou como rei, eu sei que Samuel derramou também óleo sobre a tua cabeça, dizendo que você seria rei de Israel. Era como se Jonatas reconhecesse na vida de Davi o seu posterior reinado, aquilo que ele haveria de alcançar por promessa de Deus. Reconhecimento ministerial. Jonatas olhou e viu isso em Davi, e ali nasce uma amizade, e eu acho tremendo isso. Sabe por quê, irmãos? Porque essa amizade, por muitas das vezes, foi manifesta. Por quê? Porque agora Saul se declara, é inimigo declarado de Davi. Por várias e várias vezes ele intenta contra a vida de Davi, tentando encravar a lança sobre Davi, tentando tirar a vida de Davi. E por muitas das vezes Jonatas se levanta e diz: pai, não faça isso, porque o Senhor mataria um jovem inocente. Ele tem simplesmente agido de beneficência com o Senhor. Tanto é que quando Saul estava sendo atormentado por espíritos malignos, a Bíblia diz que foi procurado alguém que pudesse solucionar, resolver a sua situação. E quem é que chega? E quem é que é levado diante da presença de Saul? Davi. Porque Davi, quando dedilhava na sua harpa, a Bíblia diz que os espíritos malignos que atormentavam Saul se retiravam dele e ele sentia paz. Irmãos, olha que coisa tremenda. O rei rejeitado está no trono. Aquele que é ungido rei não está no trono, mas ele tem que proteger, tem que defender, ele tem que cuidar daquele que está no trono, que havia sido rejeitado. Mas isso não é problema, porque isso, irmãos, entenda, é tarefa para poucos. Davi foi levantado para proteger aquele que queria feri-lo, aquele que queria matá-lo. E nós aprendemos com a história de Davi, que Davi era alguém que conhecia princípios de autoridade. Davi respeitava a autoridade de Deus sobre a vida de Saul, mesmo Deus já havendo reprovado, rejeitado Saul. Isso muitas das vezes está em falta nos nossos dias, o respeito mútuo. Hoje aqui não, mas por aí você vê, muitas das vezes as pessoas não respeitam mais ninguém, não se respeita o pai, não se respeita a mãe, não se respeita a liderança eclesiástica, não se respeita mais ninguém. Isso tem trazido sérias consequências graves para a nossa sociedade. Nós vemos isso, não poderia citar vários exemplos. Nós olhamos para dentro das escolas, o aluno não respeita o professor tampouco às vezes respeita o aluno, mas na maioria das vezes é assim, o aluno não respeita nem sequer os professores dentro de uma sala de aula. Isso é triste, irmão. Por quê? Porque os princípios foram se perdendo. Mas quando nós olhamos para o texto sagrado, nós vemos esses princípios inseridos no texto. Pois bem, só que a história não para por aí. A Bíblia diz, 1 Samuel capítulo 20 ainda, que Jonatas faz um pacto com Davi. E eu quero ler essa passagem para nós saímos da introdução e entrarmos na palavra nessa noite. Primeiro livro de Samuel, profeta Samuel, capítulo 20, só o verso 14 eu quero ler. Diz assim, Jonatas falando para Davi: e se eu então ainda viver porventura, não usarás comigo de beneficência do Senhor, para que não morra? Nem tampouco cortarás da minha casa a tua beneficência eternamente, nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra a cada um dos inimigos de Davi. Assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo: o Senhor o requer da mão dos inimigos de Davi. E Jonatas fez jurar a Davi de novo, porquanto o amava, porque o amava com todo o amor da sua alma. Havia uma promessa, havia um pacto firmado entre os dois. Era como se Jonatas estivesse dizendo a Davi: enquanto eu viver, você age de benevolência, de beneficência para comigo. Mas se porventura eu vier a morrer, eu vier a falecer, eu vier a descer a cova fria, você age também de beneficência para com a descendência que ficar após mim. E assim foi firmada essa aliança. Assim foi firmado esse pacto. Só que, aprenda uma coisa, só que agora Saul passa a perseguir Davi.
de forma voraz, de forma intensa. E nem as tentativas de Jonatas, até mesmo de Mical, de fazer com que o rei, com que Saul aplacasse a sua ira, deram certo. Davi foge, Davi vai para a caverna de Adulão, Davi se refugia em Nobe, onde os irmãos conhecem a tragédia que aconteceu por causa de uma mentira que Davi usou para estar naquela cidade. Davi se refugia no deserto de Zif, e por outros lugares a mais, que ele se tornou um fugitivo declarado de Saul. Para não morrer, ele teve que sair de Jerusalém, porque em Jerusalém todo mundo conhecia Davi. Em Jerusalém todo mundo sabia quem era Davi. Pois bem, ele foge. E passado o tempo, a Bíblia diz que nessa fuga de Davi, Davi vai e se arregimenta com alguns homens que também estavam endividados, alguns homens que assim como ele estavam fugindo. E nesse refúgio ele começa a formar um pequeno exército. O seu nome começa a crescer. Aí a Bíblia vem dizer que Saul ele começa a adentrar em algumas batalhas. Só que o seu exército ele já não é mais tão poderoso, porque Deus havia o reprovado. Ele começa a perder algumas batalhas, algumas pelejas. O seu exército começa a perder força na guerra. E quando nós olhamos para 1 Samuel capítulo 31, nós vemos que depois de uma incursão, depois de uma batalha feroz contra os filisteus cercam não somente Saul, mas toda a sua fronte de guerra, juntamente também com seus filhos, Jonatas, Abinadab e Malquizua. E nesta investida eles viram que não tinha como eles se escaparem com vida daquela ocasião, daquela batalha. A Bíblia diz que morre Saul, morre Jonatas, morre Abinadab e morre também Malquizua naquela investida. E a Bíblia vem dizer que quando Saul viu que não tinha possibilidade de vida, ele não queria morrer pelas mãos do inimigo, ele pede para um dos seus servos, que era também um seu amigo, para que o matasse, para que tirasse a sua vida, porque ele não queria morrer nas mãos dos filisteus. A Bíblia diz que aquele amigo, eu imagino aquele amigo, tal como era o coração de Davi, ele olhou para Saul e disse: tão pouco farei isso. Como pode, irmãos? Porque ele entendia o princípio da autoridade. Ele temeu pela vida de Saul, porque ele sabia que Saul havia sido ungido por Deus. E aqui eu abro um parênteses para dizer para você, irmão, não importa se você conhece alguém que se afastou, que se desviou, mas era pastor, não toca no ministério, irmão, deixa que Deus deixa Deus trabalhar na vida daquele, porque muitas das vezes eu já escutei pessoas falando, sabe, com um ar de menosprezo, por pessoas que se afastaram, por pessoas que se desviaram. Isso fere ministério, isso fere princípios bíblicos. A Bíblia diz que aquele moço não tira a vida de Saul, mas Saul pega a espada e se lança contra ela. Ele tira a sua própria vida, pois não queria morrer pela mão do exército inimigo. E nesse interim, quando eles são acometidos por essa morte, 2 Samuel capítulo 4, a notícia da morte de Saul, de Jonatas, de Malquizua, de Abinadab, de todo o exército de Saul e de todos aqueles que estavam em batalha, chegou até o arraial onde estava o jovem Mefibosete. Com 5 anos de idade, aos cuidados de sua ama, ele recebe essa notícia. Eu não sei se aqui entre nós tem alguma criança com 5 anos de idade, mas com 5 anos de idade já se dá para ter uma noção, já se dá para ter memórias que ficam arquivadas e gravadas no cérebro. Tampouco ainda dá-se a circunstância quando essas memórias são traumáticas, quando essas memórias são pesadas. E subentende-se pelo texto que se ele estava com a sua ama, já não tinha mais a sua mãe, pois estava aos cuidados de sua ama. E essa circunstância, esta ocasião, a Bíblia diz que quando esta ama recebe a notícia de que todo o exército de Saul havia sido exterminado da face da terra, de que todos haviam morrido, que Saul havia morrido, o rei, que Jonatas, o príncipe, havia morrido, que era pai de Mefibosete, havia morrido, falecido em batalha, Abinadab, Malquizua, aquela ama num afã, na tentativa de salvaguardar a vida daquela criança, de protegê-la, porque certamente seria a próxima sucessora na linhagem real, porque na dinastia, naquela época, a época do período monárquico, quando o pai morria, quem assumia seria o filho mais velho. E nessa circunstância, certamente aquela ama, ao tentar de alguma forma guardar a vida daquela criança, para que ela se tornasse sucessora no trono de Saul, a Bíblia diz que ela toma aquela criança nos braços e apressadamente ela corre tentando fugir. Ela tropeça, a criança vem cair ao chão, e quando ela cai, a Bíblia diz que essa criança ela quebrou as juntas dos seus pés e ficou coxa
de ambos os pés. E é acerca disso que eu quero nessa noite tratar, irmãos, acerca dos traumas que essa criança, que esse jovem com 5 anos de idade passou a gerar dentro de si. E antes de entrar nisso, é muito importante nós entendermos e saber o que é trauma. Eu fiz questão de marcar algo aqui. Segundo a medicina, trauma, do grego trauma, quer dizer ferida. É uma lesão ou ferida mais ou menos extensa produzida por ação violenta de natureza física ou química, causada pelo choque de algo contra o corpo de alguém. E segundo a psicologia, é algo desagradável, é uma experiência emocional de tal intensidade que deixa uma marca duradoura na mente do indivíduo. E os psiquiatras ainda afirmam, acreditam, que algumas experiências ainda na infância de alguém podem não só traumatizar durante aquele período de infância, mas marcar por toda a sua história de vida. E assim cresceu Mefibosete, que nem sempre teve esse nome. Mefibosete, quando ele nascera, ele recebera o nome de Merib-Baal. Se você abrir a primeira carta, o primeiro livro de Crônicas, capítulo 8, no verso de número 34, você vai encontrar esse registro. Merib-Baal significa aquele que contende com Baal. Certamente Jonas, ao dar o nome ao seu filho, ele disse, certamente ele vai ser alguém que contende contra Baal, aquele que luta contra Baal, aquele que é contra Baal. E o seu pai tinha certamente um futuro promissor para aquele menino, que nascera dentro de uma realeza. E ao ver esse momento, ao ver essa criança caindo, ao quebrar os seus pés, os irmãos conhecem a história, segundo o livro de Levíticos, acerca daqueles que eram coxos, aleijados. Eles não poderiam entrar dentro do templo para oferecer sacrifícios a Deus. Mas enfim, a infância desse jovem agora passa a ser marcada por alguns traumas. Traumas estes que perdurariam por toda a sua história. Antes da chegada do rei. Antes da chegada de Davi. Lembrando-se da promessa a qual havia feito a Jonatas, o seu pai. Vem comigo, me acompanhe por gentileza. Enquanto o exército de Davi ia se fortalecendo, cada dia mais o exército de Saul, que já havia se exterminado, ia perdendo a sua hegemonia, o seu conhecimento. E dentro destes traumas, as quais este jovem teve durante a sua trajetória, o primeiro trauma que nós poderemos tratar e registrar dentro do texto sagrado é o trauma físico. Quando aquela ama, ao deixar aquela criança cair no chão, ao quebrar os seus pés, estava sendo decretada ali, irmãos, a falência dos planos, dos projetos, dos sonhos que, se posteriormente houvesse dentro do coração daquela ama através daquela criança. Porque em toda a história de Israel nunca houvera um rei que havia sido aleijado, um rei que fosse coxo, um rei que não tivesse condições de ir para uma peleja, de ir para uma batalha. Porque naquele tempo, naquela época, os reis costumavam ir para a guerra, os reis costumavam sair para as pelejas, porque era a figura do rei, que era como os soldados, o povo olhava para o rei, e do rei eles extraíam a força, confiança, determinação, predisposição para ir para uma peleja. Então este sonho havia sido frustrado, por causa dessa queda, por causa dessa circunstância. E a Bíblia, quando registra o nome Mefibosete, como eu havia dito anteriormente, ele se chamava-se Merib-Baal. Só que o seu nome é mudado, o seu nome é trocado quando nós olhamos para a segunda carta, melhor dizendo, a segunda carta do profeta Samuel. O seu nome agora é chamado por Mefibosete, que quer dizer boca da vergonha. Em algumas traduções, quando nós olhamos para o texto sagrado, nós vemos que os profetas de Baal também eram chamados de profetas da vergonha. E eu acho isso interessante, quando nós olhamos para a vida de Mefibosete, um jovem que o primeiro trauma que ele gerou sobre si foi o corresponsável por todos os outros que se seguiriam após este. Agora um jovem com 5 anos que tem os seus movimentos de certa forma restritos, muitas coisas ele já não poderia mais fazer, muitas obras ele já não poderia mais realizar por causa dessa circunstância. Ele se tornou alguém independente, alguém que dependia de alguém para fazer muitas coisas. E quando nós olhamos para a história e olhamos para a nossa vida, por muitas das vezes não é diferente, irmãos. Talvez alguém olhe para você ao julgar você pela aparência,
ao chegar para você e achar que você não tem a aparência de alguém que vai chegar muito longe. Às vezes alguém olha para você e diz, você não tem as características de alguém que vai se tornar alguém que alguém disse que você vai ser. Porque assim foi Mefibosete. A sua queda trágica fez com que outros traumas viessem a crescer sobre si. O segundo trauma, qual nós podemos falar, é o trauma familiar. Quando a notícia chega no capítulo 4 do segundo livro do profeta Samuel, de que os seus pais, ou melhor, o seu pai havia morrido, o seu avô, que era rei, havia morrido, os seus tios já não existiam mais, a sua mãe já não existia mais, já não havia ninguém da sua família que pudesse salvá-lo, resguardá-lo, protegê-lo, guiá-lo, orientá-lo, conduzi-lo. Havia se perdido toda a esperança. Cresce-se um trauma familiar. Ele já não tem mais um porto seguro. Ele já não tem mais para onde recorrer quando ele sentisse medo. Ele já não tem alguém para chamar de pai. Ele já não tem mais um avô para tomar a bênção. Ele já não tem mais os desfrutes que ele desfrutava no palácio. Imagina essa criança, irmãos, com 5 anos de idade, crescendo dentro de um berço de ouro, num ambiente glorioso, onde certamente não lhe faltava nada, onde certamente cresceu sobre os mimos daqueles que estavam próximos ao rei. E a sua história é mudada por causa dessa queda. E esse segundo trauma, um trauma familiar, é que muitas pessoas nos dias de hoje vivem e tentam sobreviver. Talvez aqui não tenha, mas eu conheço pessoas que pregam, louvam, que estão na presença de Deus, fazem a obra de Deus, mas vivem traumas constantes, traumas familiares, que precisam ser vencidos. Mefibosete, o trauma que ele vivia é porque ele não tinha mais família. Mas tem pessoas que têm família, têm pai, têm mão, têm mãos, têm mãe, mas não fala com seus irmãos, não conversa com a sua própria mãe, não dialoga com o pai. São traumas que foram sendo gerados durante a infância e foi sendo arrastado. Traumas estes que precisam ser vencidos. Traumas estes que precisam ser combatidos de forma tenaz, de forma intensa. Isaías 53 vai dizer assim: porque foi subindo como renovo perante ele, e como a raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. As pessoas olhavam para Mefibosete, já não viam nele mais a perspectiva de um futuro promissor. E essa circunstância vai trazer um trauma familiar muito grande. Mefibosete agora já não tem mais costa quente, já não tem alguém para levar o seu nome diante de alguém, para trazer uma situação diferente para a sua vida. Há pessoas que dizem que para fazer algo, alguém olhou para você e talvez disse: rapaz, você não pode se tornar alguém dentro da empresa onde você trabalha porque você não tem QI. O que seria isso? QI é quem indica. Mas o que eu digo para você, você não precisa ter QI, você não precisa ter costa quente. O que você precisa é ter uma aliança com Deus, porque Deus, Ele é quem garante a tua entrada e a tua saída. Ele é quem abre a porta para você entrar. Ele é que, se preciso for, abre o mar em caminho em terra seca para você trilhar os seus pés, e o nome dele é glorificado por isso. Então não precisa ficar preocupado, irmãos, porque às vezes nós nos preocupamos porque não temos figuras humanas ao nosso lado para nos ajudar. Mas eu quero dizer para você, Deus é o teu ajudador nessa noite. Ele é quem vai adiante de você. Talvez você olhou para o lado um dia precisando de uma mão amiga, precisando de um socorro, precisando que alguém dissesse para você: rapaz, ei, eu estou contigo. Você pode não ter ninguém da tua família, mas eu estou contigo, porque a Bíblia diz que há amigos que são mais chegados do que um irmão. E nessa noite eu digo para você, irmão, fica tranquilo, fique em paz, porque em tempo oportuno Deus se levantará do trono e vai levantar pessoas para te auxiliar no teu ministério, para te auxiliar na tua caminhada, para te auxiliar na trazida da tua família para a presença de Deus, porque Deus tem planos maiores, planos que excedem o meu e o teu entendimento. E esse segundo trauma, o trauma familiar, Mefibosete estava vivendo agora. E o terceiro trauma, qual ele está vivendo, um trauma que é causado pelas emoções, das lembranças que ele trazia consigo em seu coração. Quais seriam essas lembranças? As lembranças de uma juventude tranquila, pacífica, onde certamente ele se deliciava, se maravilhava, se banqueteava no palácio, onde ele certamente ouvia acerca de que ele seria sucessor do trono um dia.
E as histórias que agora estão entrando nos seus ouvidos são as histórias de que ele poderia ser, mas agora ele já não pode mais. Por quê? Porque ele é coxo de ambos os pés, ele é aleijado. Não somente isso, mas o lugar onde ele seria levado posteriormente a isso. As dores físicas, os traumas familiares, trazem emoções que vão maltratando, que vão triturando o jovem Mefibosete. Capítulo de número 9, no verso 8, olha o que diz, quando o rei Davi mandou chamar, verso 7, melhor, vou ler, e disse Davi, quando Davi chamou, irmãos, entenda uma coisa, quando Davi fez a declaração, Ziba se apresenta, o nome Ziba quer dizer aproveitador, precisaríamos de um culto para falar acerca do caráter desse homem, homem cruel também, sem vergonha, sem futuro, homem que traiu tanto Davi quanto Mefibosete, o homem que pela lei ele se tornou um procurador legal dos bens de Saul. Ziba está em Jerusalém cuidando dos bens, das heranças, das herdades de Saul, enquanto Mefibosete estava numa terra longínqua, uma terra do esquecimento, uma terra de angústia e dor. Mas enfim, isso vai ficar para uma outra oportunidade. E quando manda chamar Mefibosete, quando Ziba disse que havia sim alguém da casa de Jonatas, ou de Saul, em que ele pudesse usar de beneficência por amor a Jonatas, a Bíblia diz que Ziba diz, olha, tem um, só um, mas olha rei, ele é aleijado, e de ambos os pés, era como se Ziba estivesse dizendo para ele, tem um, mas fica tranquilo, ele não tem expressão nenhuma, ele é um zero à esquerda, ele é alguém que nem vale a pena o Senhor se incomodar com ele. Como eu já havia dito, o nome Mefibosete, boca da vergonha, alguém que não teria expressão nenhuma durante a sua trajetória de vida. Mas olha o que diz aqui no verso de número 6, quando Mefibosete é chamado até a presença do rei Davi. Eu imagino a mente de Mefibosete. Mefibosete agora, quando ele se apresenta diante do rei Davi, ele já não é mais aquela criança de 5 anos, entenda. Ele já é alguém que durante a sua vida carregou marcas sobre o seu corpo, sobre a sua alma, que vieram trazendo sobre si um peso, um amargo, uma angústia muito profunda. Eu imagino que quando Mefibosete se apresentou diante do rei, logo pensou ele, eu imagino, não diz a Bíblia, mas eu posso conjecturar sem ferir o texto bíblico. Quando alguém vai até a casa de Maqui, lá em Lodebar, e manda procurar Mefibosete, ele se apresenta, eu imagino que o medo tomou conta do coração dele. Por quê? Porque ele era o último da linhagem, da descendência de Saul, que já haviam sido mortos, exterminados. E quando ele se apresenta diante do rei, certamente eu imagino que ele deve ter pensado, agora chegou a minha hora. Eu imagino se tivesse aqueles tocadores de flauta, já estariam tocando em torno para ele aquela canção fúnebre. E quando ele entra à presença do rei, olha o que Davi diz para ele. E disse-lhe Davi, não temas. Parece ser algo tão simples. Mas imagina você comigo, alguém que durante toda a sua vida, durante aproximadamente 20 anos, segundo alguns historiadores e estudantes da Bíblia, dizem que foram aproximadamente 20 anos que Mefibosete permaneceu em Lodebar. E nesses 20 anos, as palavras que ele ouvia era você era para ser rei, mas agora não pode mais. Você era de uma linhagem real, mas agora você está em Lodebar, você agora está esquecido. Você tinha família, Mefibosete, mas agora você não tem mais ninguém por você. Você era para ser alguém na vida, mas agora você tem que se conformar com essa vida de miséria. Talvez, certamente, foram essas palavras que nortearam a sua vida. E quando ele chega diante de Davi, Davi fala para ele, não temas. Esse não temas representa muita coisa, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. E a resposta de Mefibosete vai mostrar o trauma que ele está vivendo. Qual trauma? O trauma emocional. Ele então se inclinou e disse, quem é teu servo? Para tu teres olhado para um cão morto, tal como eu. Os irmãos conhecem bem essa expressão cão, que na cultura judaica era
quando alguém queria humilhar alguém, quando alguém queria rebaixar alguém, era usada essa expressão cão. Quando nós olhamos para Jesus começando um diálogo com aquela mulher cananeia, aquela mulher chega diante de Jesus e pede para Jesus ir até a sua casa, porque a sua filha estava miseravelmente endemoniada. A Bíblia diz que Jesus olha para ela: mulher, não é bom pegar o pão dos filhos e deitar aos cachorros. E aquela mulher diz: Senhor, mas até os cachorros comem das migalhas da mesa do seu Senhor. Jesus ficou maravilhado com a humildade daquela mulher. Era como se Jesus não estava chamando aquela mulher de cão, não, é uma expressão judaica que quer dizer: mulher, ainda não é a tua hora, mulher, você não é a tua linhagem que eu vim para abençoar agora, ainda vai chegar o teu momento. Entenda uma coisa, irmãos, quando Mefibosete diz eu sou tal como um cão, ele está se colocando abaixo, no nível mais baixo de humilhação a qual alguém poderia se colocar. E por quê? Porque ele está com um trauma emocional sobre si. É alguém que tinha tudo e agora não tinha nada. É alguém que tinha um futuro promissor, agora está vivendo na miséria. É alguém que poderia alcançar os palacetes, alcançar posições, status, uma vida gloriosa, sendo da linhagem de sangue azul, e agora está vivendo na miséria, lugar de esquecimento e angústia e dor. Poderíamos citar o exemplo de Jó, alguém que também viveu traumas emocionais profundos. Quais? Quando ele está em sua casa, ele recebe notícias de que os seus filhos haviam morrido, os seus bens haviam perecido, toda a sua casa havia sido exterminada. Jó também recebeu notícias duras. E sabe qual foi a resposta de Jó diante dessa situação? Jó capítulo 1, no verso 20 e 21. Ele se levantou, rasgou o seu manto, raspou sua cabeça, se lançou em terra e adorou a Deus e disse: nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá, bendito seja o nome do Senhor. Meu irmão, é só quem tem vida com Deus para no momento desse entender esse propósito. Jó, no momento de angústia profunda, ele adorou ao Senhor, ele entendeu: eu saí nu do ventre da minha mãe e a nuca vou tornar para lá, bendito seja o nome do Senhor. Mas a mulher de Jó, ela quando vê tudo aquilo acontecer, ela entra em parafuso. Ela não entende como é que Jó permanece naquela adoração. Alguém certamente olhou para Jó: não, agora Jó blasfema, agora Jó vai chutar o balde, agora Jó vai blasfemar contra Deus, porque não é possível. Tudo isso acontecendo e ele se permanecer íntegro, fiel, temente a Deus e ainda se desviando do mal. Mas a Bíblia diz que ele permaneceu da mesma maneira. Por quê, irmãos? Porque ele superou algo que poderia se transformar em um trauma emocional. A sua mulher olhou para ele e disse: Jó, amaldiçoe-se teu Deus e morre. Ela entrou em colapso mental. Ela não entendia o que estava acontecendo, porque Jó estava se comportando daquela forma. Mefibosete está vivendo um trauma emocional sobre a sua vida, por conta de tudo que havia acontecido durante a sua trajetória. Pois bem, o quarto trauma que nós podemos falar da vida, da história de Mefibosete, estou finalizando, é o trauma social. Salmo 42, verso 7 diz que um abismo chama outro abismo. Por decorrência do seu primeiro trauma físico, agora ele é acometido pelo trauma familiar, trauma emocional e agora o trauma social. Qual seria esse? Ele estava morando em Jerusalém, lugar de paz. Logo após a sua queda, ele já não poderia mais permanecer em Jerusalém. Ele é levado para a cidade de Lodebar, que quer dizer lugar sem pasto, um lugar que era ao norte do rio Jaboque, um lugar que não tinha expressão, um lugar que eram de terras áridas, onde nada crescia, onde tudo que era plantado não vingava. Um lugar que fora criado e destinado para um fim, para um propósito, qual? Onde eram levados os doentes, os coxos, mancos, aleijados, paralíticos, leprosos. Certamente quando ele dentro da casa de Maquir abria a sua porta ou a janela, de frente, quando ele abria a janela certamente para contemplar o dia, de frente quem morava era um leproso, talvez à sua esquerda quem morava era um cego, do outro lado quem morava era um manco. Entenda, irmãos, ele passou a sua vida de uma forma traumática, por esse período onde ele viveu um trauma social, onde ele é tirado de Jerusalém e agora é levado para uma terra estranha, onde seu nome também foi mudado, que chama-se agora boca da vergonha, chama-se Mefibosete. Isso aconteceu também com nossos irmãos Daniel, Ananias, Azarias e Misael, quando eles são levados cativos para a Babilônia. A Bíblia diz que lá os seus nomes também são mudados, a saber, Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego.
na tentativa de transformar aqueles jovens em pessoas pagãs, também convivendo com eles, com os mesmos costumes. Mas algo nós aprendemos na lição, ao olhar para a vida de Mefibosete. Esse trauma social fez com que a sua vida fosse marcada. E quando nós falamos acerca de geografia, nós lembramos também de Natanael. Por quê? Porque quando nós olhamos para alguém, olhar para a cidade de Lodebar, ninguém queria passar em Lodebar, irmão. Ninguém queria estar na terra do esquecimento, terra de angústia, terra de sofrimento, de dor. E quando eu olho para o Evangelho, quando nós vemos a expressão que Natanael usou, quando alguém chegou até os discípulos e falou: olha, o Cristo, aquele que havia de vir, ele está aí. E Natanael, mas aquele que vem de Nazaré, e Natanael olha assim: mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Felipe disse para ele: vem ver. Sabe por que ele está dizendo isso? Porque ele está usando essas palavras. Porque a cidade de Nazaré é uma cidade de camponeses que tinham pouco estudo. É uma cidade onde muitas nações mistas, pagãs, se reuniam. Era um lugar de periferia, era considerado como se fossem os guetos nos dias de hoje. Mas olhando para os textos, nós vemos que foi de Nazaré onde Deus escolheu a mãe de Jesus para gerar Jesus sobre o seu ventre. Foi em Nazaré onde Gabriel aparece a primeira vez para anunciar o nascimento de Jesus a Maria. Foi em Nazaré que Jesus viveu grande parte da sua vida, até próximo dos seus 30 anos, antes de cumprir os seus 3 anos, pouco mais de 3 anos e meio de ministério, onde ele operou sinais, maravilhas e prodígios. E foi também em Nazaré que Jesus anunciou o cumprimento acerca das profecias, a qual o profeta Isaías havia dito acerca dele. Então nós vemos a importância do lugar onde se está inserido, o ambiente onde se está inserido. Tem pessoas que estão inseridas dentro de um ambiente, de um contexto, estão vivendo dentro de um contexto atual, onde certamente elas não conseguem produzir, onde elas não conseguem sobressair diante de alguma situação. Eu não sei se você está passando por isso, talvez no trabalho, talvez no bairro onde você mora, talvez no meio da vizinhança onde você mora, você está vivendo oprimido, cansado pelas circunstâncias que têm cercado a tua vida. Mas Deus pode mudar nessa noite essas circunstâncias. Deus pode tirar você desse lugar de esquecimento e levar você para um lugar de paz. Porque quando o rei se lembrou daquilo que havia feito, daquilo que ele havia prometido a Jonatas, foi o momento exato que ele mandou buscar, aleluia, louvado seja Deus, a Mefibosete da casa de Maqui. E a expressão que é usada no texto, no verso de número 5, então mandou o rei Davi e o tomou, no original quer dizer, e o arrancou, tirou com violência, de dentro da casa de Maqui, com pressa. Deus tem pressa para fazer algo na tua vida, meu irmão. Descansa o teu coração, aprenda a viver os momentos, porque os traumas que seguiram foram tudo a ocorrência de um trauma originado por causa daquela queda. Mefibosete agora tem pouco mais, segundo os escritos e história, pouco mais de 25 anos. E o quinto complexo, o trauma que ele enfrenta, e finalizo, é o complexo ou trauma espiritual. Por ser coxo, Levíticos 21:18 diz que ele não poderia estar dentro do templo para oferecer sacrifícios a Deus. Por ser coxo, a sua fé agora começa a definhar. Ele começa a se esquecer certamente das histórias, dos princípios de que o Deus de Israel já havia feito, até mesmo a Saul, as vitórias que Deus havia concedido a Saul através da vida, através de Deus, através de Saul, através do povo, a qual Deus usou para alcançar batalhas gloriosas. Então o jovem que perdeu a posição de príncipe, perdeu os seus bens, perdeu sua família, também perde a sua identidade. E esses traumas acometeram ele de tal forma que ele já não tinha mais uma perspectiva de vida. E quando o rei manda chamar Mefibosete, quando se apresenta, ele diz, então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse, olha, tudo que pertencia a Saul, de toda a sua casa, tenho dado ao filho do teu senhor, ou Mefibosete, trabalhar-ás, pois, a terra, tu, teus filhos e teus servos, recolherás o fruto, para que o filho do teu senhor tenha pão que coma, e Mefibosete, filho do teu senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos
e 20 servos. E a Bíblia diz no verso de número 13: morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Irmãos, eu não sei, talvez se essa mensagem nessa noite falou convosco acerca dos traumas que essa criança viveu devido a uma queda. Talvez, eu não sei se aconteceu isso com você, aquela ama, ela não fez por mal, ela não jogou aquela criança ao chão, não, ela, quando recebe a notícia da morte de Saul, da morte de Jonatas, da morte de Melquizua e da morte de Abinadab e de todo o exército de Saul, ela se desespera. Ela agora escuta, agora ela está dizendo para si: há um problema instaurado, há um problema e eu preciso resolver. E no avã de tentar resolver um problema, ela criou outro. Não sei se isso já aconteceu com você, ao receber uma notícia de um problema e você, naquela angústia de tentar resolver logo um problema, desesperadamente, ocasionar em outro problema. Isso aconteceu com aquela mulher. Ela não sabia o que iria causar na vida daquele jovem Mefibosete. Circunstâncias que rodeiam nossa vida. Certamente você não sabia que circunstâncias que aconteceram na tua casa, na tua família, trariam traumas tão profundos para dentro do teu coração. Mas o mesmo Deus que usou a vida de Davi para se lembrar de uma promessa, de uma aliança que fez com Jonatas, Ele nessa noite está aqui para dizer para mim e para você: ei, em ti, como Ele fez uma promessa para Abraão, que dizendo para Abraão: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. A tua família é bênção de Deus, a tua família é projeto de Deus. Irmão, entenda uma coisa: Mefibosete se achava no lugar esquecido, abandonado, onde ninguém procurava saber dele, mas o rei se lembrou e mandou chamar Mefibosete. Mefibosete foi arrancado de Lodebar e foi levado para Jerusalém para comer pão de contínuo à presença de Deus, ou melhor, à presença do rei. E nessa noite, de igual modo, irmãos, eu não sei de qual foi o lugar horrível que Deus te tirou, mas eu sei de onde Ele me tirou. Ele me tirou de um charco de lodo, firmou os meus pés sobre uma rocha e me deu a oportunidade de comer continuamente sobre a mesa do rei. Bom, nessa noite Deus, Ele quer fazer coisas semelhantes ao que fez na vida de Mefibosete. Ele quer tratar traumas, Ele quer tratar situações também sobre a nossa vida, porque Mefibosete venceu os seus traumas. Mefibosete passou agora a viver no palácio, na presença do rei. E se nós poderíamos até citar alguns exemplos das circunstâncias que levaram ele a ter o sucesso alcançado. Depois, se você quiser ver o desfecho dessa história e ver como ele foi curado de fato dos seus traumas, leia 2 Samuel capítulo 16, onde vai narrar a história de Ziba, da traição, e no capítulo 19, onde narra a humildade desse servo Mefibosete e o amor que ele tinha para com seu senhor Davi e a gratidão que ele sentia, ao ponto de abrir mão de tudo que lhe fora confiado por amor a Davi. Amém, irmãos? Em outra oportunidade eu quero poder falar acerca das atitudes de Ziba, atitudes estas que não podem fazer parte do meu e do teu coração, atitudes estas que certamente foram de forma muito prejudicial para a vida desse menino Mefibosete, mas quando o rei se lembrou dele, a sua vida foi mudada. Nessa noite, de igual modo, o rei se lembrou de você, o rei manda te chamar, o rei manda você vir se assentar à mesa. E irmãozinho, olha, só uma coisa, grava isso no teu coração: quando você estiver assentado à mesa do rei, siga esse conselho, porque Mefibosete, quando estava sentado, a Bíblia não diz isso, mas eu posso conjecturar sem ferir o texto sagrado, quando ele estava sentado à mesa do rei, eu imagino que todas as vezes que ele olhava para aquela mesa farta, todas aquelas iguarias, todas aquelas coisas diferentes que ele nunca havia presenciado daquela maneira, quando ele olhava por debaixo da mesa, que ele via os seus pés quebrados, ele se lembrava que ele só estava ali por causa da misericórdia do rei sobre a sua vida. Você só está aqui por causa da misericórdia de Deus sobre a tua vida. Você não é merecedor, eu não sou merecedor, mas porque o rei se lembrou de mim, ele mandou me chamar, ele mandou te chamar, ele trouxe-nos à presença dele, para que nós comamos pão continuamente, eternamente, na presença dele. Amém? Em nome de Jesus, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade. Deus continue abençoando os irmãos que estão em casa, em nome de Jesus. Eu retorno ao trabalho nessa noite ao pastor Flávio, em nome de Jesus.
Glória a Deus. Boa palavra, né, irmãos? Um estudo, uma aula maravilhosa. E a gente começa a analisar, né? Todo ser humano, sem exceção, viveu situações no seu passado. Muitos superaram, conseguiram superar. Outros ainda, a ferida ela ainda dói. E eu ouvindo a mensagem, poxa, traumas, feridas que só Deus pode curar. Tenho certeza que, né, não repregando, hipótese alguma, mas tenho certeza que quando Mefibosete estava à mesa, era difícil não segurar as lágrimas todas as vezes que ele lembrava da Lodebar que ele foi retirado. Nós também estávamos em Lodebar, terra do esquecimento, esquecido num lugar. Nós também estávamos jogados no mundo. E Deus, pelo seu infinito amor, pelo Espírito Santo, foi nos buscar e nos colocou num lugar de honra. Alguém olha para você e diz: é uma mulher de Deus, é um homem de Deus, é um servo de Deus. Que privilégio, né, irmãos? Alguém olha para você e diz: ora por mim, porque eu sei que Deus está na tua vida. Ora por mim, leva o meu nome lá na tua igreja. A pessoa ela acredita naquilo que você, às vezes sem palavras, está transmitindo para ela, que é o próprio Deus. Isso é importante demais, irmãos. Que culto maravilhoso, que palavra tão abençoada, queridos, né? É bom quando a gente percebe a palavra foi estudada, houve uma dedicação, então os textos vêm fluindo de maneira que vai atingindo os corações dentro das suas necessidades. Independentemente do que você viveu, ou talvez esteja vivendo, você em casa, você aqui, os traumas, elas são feridas. Eu não vou dizer que o tempo cura, o tempo não cura nada, mas Deus cura. O tempo apenas permite que crie-se uma casca e infeccione-se por baixo. Quando alguém toca aquela ferida que está cheia de pus, ela não cicatrizou, então ela volta a abrir novamente. Quando Deus cura, não. Quando Deus cura, não existe casca, não existe pus, não existe possibilidade. Alguém pode tocar, alguém pode comentar, alguém pode voltar a falar, e aquilo já não mexe mais com você. Eu vou esquecer, pastor? Não, você não tem amnésia. Mas aquilo já não dói mais. Você já está curado daquilo. Quem me entende? Você lembra, você testemunha. Talvez tenha alguém em casa que viveu situações. Talvez tenha alguém em casa que era espancado quando criança, que passou por situações, poderia citar diversas. E Deus hoje está tratando, está curando os seus traumas. Pessoas que às vezes, presbítero Aguinaldo, elas são rancorosas porque elas viveram situações lá atrás e elas não conseguiram se desvencilhar. E hoje Deus está falando conosco que Ele pode arrancar a casca e fazer essa ferida cicatrizar de vez. Se coloque em pé, irmãos. Nós vamos orar. Boa palavra. Graças a Deus. Nós começamos a transmissão um pouco, tarde, mas eu creio que os irmãos em casa puderam ouvir a palavra. E outros que ouvirão na madrugada, outros que ouvirão amanhã, se assim Deus permitir, ouvirão durante a semana. E independentemente quando você vai ouvir essa mensagem,
Eu digo a você que Deus, Ele tem cura para a sua vida emocional, em nome de Jesus. E as prisões emocionais são terríveis, são terríveis. Deixa eu mandar um alô e nós já vamos orar. Tem alguns irmãos que nos acompanham, que nos assistem. Irmão José Paulo, lá de Campos do Jordão, está assistindo. Irmã Sandra Maria, nosso querido pastor Edilson, de Tremembé, né? Manda paz a todos os irmãos, amém? Nós também mandamos a paz, recebemos essa paz e mandamos de volta ao Senhor e à família, pastor Edilson. Irmã Elisa pede oração para a família. A minha querida mãe, Cida, ela está em São Carlos assistindo. A Josiane e a Leontina estão lá no Cidade Nova, estão assistindo. A Letícia Bejane está assistindo, né? A irmã, a Jennifer está ali atrás, está ali no som, e a sua irmã está aqui assistindo. A Maria Silvia está assistindo, Deus abençoe. Florisvaldo de São Carlos, meu querido primo, ele manda a paz a todos, seja com todos, e manda a paz ao pastor Flávio. Deus abençoe, meu primo. Sara Alves está assistindo. Deus abençoe, Sara, ricamente a sua vida. Sandra Melo está assistindo também. Deus abençoe. Silveli, ou Silvele Batista, acho que é isso. Se não for isso, me perdoe. Silveli, né? Deus abençoe. O André Silva, o André, meu irmão, Deus abençoe. Silvia Zica. Tem bastante Silvia hoje aqui, né? Está concorrido, né? O espaço das Silvias. Essa é Silvia Zica, né? Oração pela família. Jamile também manda paz a todos. Os irmãos, o Geraldo também. Não sei se é aquele Geraldo, acho que não é ele, não. Deve ser outro Geraldo. A Giza e o Anderson também, né? Um dos dois é o casal. Ou os dois estão assistindo. Ele manda a paz aos irmãos e a paz a todos, ao pastor Carlos Araújo de Campos do Jordão. A paz, pastor, meu irmão. Amém. Deus abençoe sua vida, Carlos. Amar Rodrigues também está assistindo. Pede oração para a família. E sempre esteja orando, né? Pela Amar, que recentemente, né, há poucos meses, perdeu seu esposo, né? E particularmente eu não sei o tipo de dor que ela sente. Por quê? Porque eu não passei por esse tipo de dor. Mas nós imaginamos que não é fácil. E eu conversava com ela essa semana, ela falou: pede oração, pastor, orem por mim. Tem hora que é difícil, né? Tem os filhos, enfim. Mas estejamos orando por ela. A Elisa Machado também. A Fran Rodrigues está assistindo, Deus abençoe. Rafael Monte Sião está assistindo. E a Jaqueline do Bem Viver está assistindo e manda paz a todos. Amém? Vamos orar, queridos irmãos. Vamos falar com o nosso Deus, Tiago. Em nome de Jesus, vamos orar. Pai, nós te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Te agradecemos por tua fidelidade, por tua lealdade. Te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de podermos hoje, ó Deus, estarmos à mesa do Rei. Podermos nos aproximar de Ti. Agradecemos, ó Deus amado, por todos os livramentos. Agradecemos, ó Pai, pelo cuidado que o Senhor tem tido com a nossa casa, nossa família, os nossos entes queridos. Te agradecemos, ó Deus, pelas curas, pelos traumas, pelas lembranças, ó Pai amado, que não nos levaram, e em nome de Jesus nem nos levarão à depressão e ao desespero. Ó Deus, pedimos que a Tua proteção esteja sobre a nossa vida, sobre a Tua igreja, tanto os que estão aqui presentes, quanto os que acompanham em casa. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa o Teu povo, abençoe as famílias, abençoe os lares, abençoe a vida da Mar, em nome de Jesus, da sua família. Abençoe, ó Deus amado, os pedidos de oração que aqui estão. Abençoe a necessidade deste irmão, dessa irmã, que neste momento, ó Pai amado, clama a Ti, ora a Ti, juntamente conosco. Pai, abençoe as famílias, abençoe o casamento, abençoe, meu Pai, curando feridas, limpando, meu Pai amado, tirando todo o desespero, toda a inquietação da alma.
lembranças ruins, lembranças que sufocam, que roubam muitas vezes a paz deste coração. Meu Pai, coloca as tuas mãos e abençoe a tua igreja, abençoe o teu povo, abençoe as famílias, em nome de Jesus Cristo, Pai. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, ó Deus, esta paz repouse sobre a tua igreja, essa paz esteja sobre o teu povo, sobre as famílias, aqueles, ó Pai, que estão aqui nessa noite, aqueles, ó Deus, que estão em casa por alguma razão, aqueles que estão hospitalizados, meu Deus, em nome de Jesus, que as tuas mãos permaneçam livrando, guardando, protegendo de todo mal a vida do teu povo. Em nome de Jesus nós te agradecemos, e os que creem digam amém. Louvado seja Deus. Queridos, deixa eu compartilhar de um testemunho que aconteceu com um irmão nosso, irmão Alexandrinho da sede. Meu irmão, Deus realmente, Ele guarda de uma maneira sobrenatural. De domingo, final de semana agora passado, ele foi juntamente com a sua família, esse irmão Alexandre, ele, a esposa e os 2 filhos. Tem um bebezinho que nasceu agora há poucos dias ou meses. E eles foram ali para uma roça, um lugar onde a família tem. E na segunda-feira de manhã, ele ia vir com a família, embora, e de repente parece que decidiram, a família ficou. A esposa ficou, o filho de, acho que tem 5, 6 anos ficou, e o bebezinho de dias ou de meses também ficou. E ele veio sozinho, para aquela estrada que vai para Ubatuba ali, eu não sei o nome ali. E ele vindo, o carro rodou na pista, e bateu de frente com o caminhão. Ou de lado, de frente. Eu sei que, se olha na foto, irmão, o carro dele é um carro sedã igual ao meu. A traseira do carro, ela entrou toda para dentro. A cadeirinha onde era para estar o bebê, ela amassou de uma forma, o banco traseiro fechou e encostou no banco dele. Ele, graças a Deus, não sofreu nada sério, só uma luxação, parece que num dos dedos da mão. E se ele tivesse, o carro rodou e foi em direção ao caminhão. Se tivesse batido de frente, tinha tirado a vida do nosso irmão. Se a família tivesse dentro, teria levado a família. E a gente agradece a Deus, por quê? Porque o cuidado de Deus, irmão, a família decidiu ficar. E ele veio só. E o carro bateu do único jeito que poderia livrar a vida dele. Então nós vemos o cuidado de Deus. Pastor, mas e o carro? Carro é lata, meu irmão. O carro compra outro, segura o cobre, não sei como. Isso é lata, isso é material. Isso a gente recupera, perde aqui, ganha ali na frente, até melhor depois. O importante é a nossa vida, né? E eu estava hoje conversando com o pastor Edilson, e nós comentávamos acerca disso, o cuidado de Deus com os seus. É claro, irmão, o dia que chegar a minha hora, seja dormindo, seja de carro, a gente vai partir, não adianta. Mas enquanto não chegar o momento, Deus, Ele sempre vai nos guardar, sempre nos protegendo. E eu queria contar isso para fortalecer a nossa fé e nós entendermos ainda mais a grandiosidade do cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Queridos, nós vamos finalizando aqui. Deus abençoe os irmãos em casa. Sexta-feira nós estaremos novamente. Está passando aí, irmã Márcia? Né? Embaixo aí vai aparecer, para quem está em casa, né? No rodapé do vídeo vai aparecendo os horários aí dos nossos cultos, né? Quarta-feira, 7h30 da noite, hoje, né, no caso, nós temos o culto de ensino da palavra. Sexta-feira, culto de intercessão pela família. Domingo de manhã, nós temos a consagração às 8 da manhã, escola bíblica 9 horas da manhã, e a escola bíblica agora, nós temos a sala já para crianças, a sala para os adolescentes e pré-adolescentes,
Sala das mulheres, nós vamos abrir essa sala, mais uma sala, e a sala para os homens, né? Então nós vamos abrir aí um leque, graças a Deus, né? Está tudo pronto aqui no fundo para que a gente possa estar usufruindo desse espaço e desse grande benefício que Deus tem nos dado. Amém, queridos? Então todo domingo de manhã nós temos das 8 às 9 oração, das 9 às 10h30, escola bíblica para todas as idades, tá ok? Então todos não só podem, mas devem vir aprender da palavra de Deus. 18h30 no domingo, 18h30 nós temos a oração, 19 horas nós temos culto de adoração em família. Venha e traga a sua família, venha com a máscara, tá ok? Nós temos distanciado os bancos, temos o álcool gel na porta, estamos seguindo todo o protocolo que é exigido, tá ok? Amém, queridos? Que Deus abençoe sua vida ricamente. Abra suas mãos, você que está em casa também, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do amado e querido Espírito Santo permaneça sobre as nossas vidas hoje e sempre. E todos quantos creem possam dizer amém. Que Deus abençoe a sua vida. Dê uma salva de palmas para Jesus. E até sexta-feira, permitindo o bom Deus.